Olá, somos o grupo 8 da disciplina Projeto Integrador 5 do curso de Engenharia de Computação na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Nosso projeto tem como título Sistema IoT de baixo custo para monitoramento não invasivo e análise do consumo de energia elétrica residencial. A equipe é formada por Carlos Eduardo Souza Rodrigues, Cláudio Zorzeto, Eduardo Fernandes Martins, Felipe Santiago de Carvalho, Jurandir Evangelista de Jesus Filho, Natan Artem da Silva, Railsa Pedrosa Cordeiro e Valdemir José de Oliveira. Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de aplicar conhecimentos de sistemas embarcados, internet das coisas, processamento de sinais e desenvolvimento web em uma solução voltada para uma necessidade real da comunidade externa, o acompanhamento mais claro, acessível e imediato do consumo de energia elétrica residencial. Contextualização do problema. O consumo de energia elétrica nas residências tem impacto direto no orçamento familiar e também está relacionado ao uso consciente dos recursos energéticos. Apesar disso, muitos consumidores só conseguem acompanhar seu gasto de forma indireta quando recebem a sua fatura mensal. Essa informação chega apenas depois do fechamento do ciclo de consumo, quando já não é mais possível agir preventivamente sobre aquele período. Na prática, o morador não sabe com clareza quais equipamentos estão consumindo mais, em quais momentos o consumo aumenta ou em quais hábitos podem estar gerando desperdício. Assim, o problema central não é apenas o valor da conta de luz, mas a falta de informações acessíveis, contínuas e em tempo real sobre o consumo elétrico dentro da residência. Relevância para a comunidade externa. A comunidade externa considerada neste projeto foi apresentada por moradores de uma residência padrão. Durante a aproximação com esse contexto, o grupo identificou uma dificuldade recorrente, a falta de previsibilidade financeira em relação à conta de energia elétrica. Os moradores normalmente percebem um aumento do consumo apenas quando a fatura já está fechada. Isso dificulta a mudança do comportamento durante o mês e limita a identificação dos equipamentos que impactam no orçamento doméstico. Por isso, a solução proposta busca oferecer uma ferramenta de acompanhamento contínuo, permitindo que o usuário visualize melhor seus padrões de consumo, compreenda seus hábitos e tenha mais condições de reduzir seus desperdícios. O problema de pesquisa. A partir dessa realidade, o projeto foi orientado pela seguinte questão de pesquisa: como desenvolver uma arquitetura IoT de baixo custo capaz de capturar a corrente elétrica residencial de forma não invasiva, processar esses dados digitalmente e apresentá-los em uma interface web compreensível para o usuário final. Essa pergunta reúne os principais desafios do projeto. O sistema precisa ser seguro para uso residencial, acessível em termos de custo e funcional ao ponto de vista técnico. Além disso, não basta apenas medir a corrente elétrica, era necessário transformar essas medições em informações simples e úteis para as pessoas que não possuem conhecimento técnico aprofundado em eletricidade ou em programação. Objetivo do projeto. O objetivo geral do projeto foi desenvolver um sistema IoT de baixo custo para o monitoramento não invasivo do consumo de energia elétrica residencial. Para isso, o grupo estudou sensores de corrente, circuitos de condicionamento de sinal, processamento digital de sinais e ferramentas para o desenvolvimento da interface web. A solução foi construída com um Arduino Uno, sensor de corrente SCT-013, comunicação serial com Python e uma aplicação web em Flask. Além da construção do protótipo, o projeto também envolveu testes em bancada, em ambiente residencial, com o objetivo de verificar o funcionamento da solução, identificar limitações e propor melhorias futuras. Metodologia Design Thinking. A metodologia adotada foi baseada no Design Thinking, estrutura em 3 etapas principais: ouvir, criar e implementar. Na etapa de ouvir, o grupo buscou compreender a realidade dos moradores e suas principais dificuldades em relação ao consumo de energia elétrica. A partir dessa escuta, foi identificada a necessidade de uma solução simples, visual e de fácil entendimento. Na etapa de criação, essas necessidades foram transformadas em requisitos técnicos. O sistema deveria ser baixo custo, seguro, não invasivo e capaz de apresentar os dados de forma acessível. Por fim, na etapa de implementação, o protótipo foi montado, testado e ajustado. Essa fase foi importante porque testes revelaram problemas técnicos que não seriam percebidos durante a etapa teórica. Arquitetura geral da solução. A solução foi organizada em 3 camadas principais: hardware, gateway de comunicação e interface web. A primeira camada é o hardware, composto pelo Arduino Uno, pelo sensor SCT-013 e pelo circuito condicionador de sinal. Essa parte é responsável por captar a corrente elétrica de forma não invasiva e preparar o sinal para a leitura. A segunda camada é o Gateway em Python, que funciona como ponte entre o Arduino e a aplicação web. Ele recebe os dados pela comunicação serial e organiza essas informações para o sistema. A terceira camada é a interface web, desenvolvida com Flask. Nela, os dados são apresentados em um dashboard com indicadores e gráficos, permitindo que o usuário acompanhe o consumo de forma mais clara.
Desenho esquemático da solução. Nesse slide, o desenho esquemático mostra como as partes do sistema se conectam. O sensor SCT-013 capta a corrente elétrica no condutor. Em seguida, o sinal passa por um circuito de condicionamento, formado por elementos como resistor de carga e circuito de bias. Esse ajuste é necessário porque o Arduino não lê sinais alternados negativos diretamente. Depois do condicionamento, o sinal chega à entrada analógica do Arduino, que realiza a leitura e o processamento inicial. Na sequência, os dados são enviados ao computador por comunicação serial. O script em Python recebe essas informações. O Flask organiza a comunicação com sistemas web e front-end atualiza o dashboard. Esse esquema resume a lógica completa da solução. O dado sai do ambiente físico, passa pelo hardware, é processado pelo software e chega ao usuário em forma de informação visual. Protótipo físico montado. Aqui podemos visualizar o protótipo físico desenvolvido pelo grupo. O sistema foi montado com Arduino Uno, sensor STC013 e circuito em protoboard. Também foi utilizada uma tomada intermediária adaptada, criada para permitir a separação dos condutores durante a mediação. Essa adaptação foi essencial. Nos testes, o grupo percebeu que, quando o sensor envolvia um cabo comum contendo a fase e neutro juntos, a leitura tendia a zero. Isso ocorre porque os campos magnéticos gerados pelos dois condutores se anulam. Ao separar os condutores e proporcionar o sensor a apenas um deles, foi possível medir corretamente a corrente elétrica. Assim, o protótipo físico mostra a passagem da ideia teórica para uma montagem prática e testável. Fluxograma do Arduino. O fluxograma do Arduino mostra a lógica da parte embarcada no sistema. Primeiro, o programa realiza configurações iniciais, preparando variáveis, comunicação serial e parâmetros de leitura. Depois, entra um ciclo contínuo de leitura do sensor STC013. A partir das amostras coletadas, o Arduino calcula a corrente em RMS, que apresenta valor eficaz da corrente elétrica. Em seguida, estima a potência considerando a tensão nominal de 127 volts e acumula o consumo em kWh. O firmware também envia os dados em Python pela comunicação serial. Além disso, salva periodicamente o consumo acumulável na memória EPROM, garantindo que o histórico não seja perdido caso ocorra uma queda de energia ou reinicialização do sistema. Fluxograma do back-end em Python. O back-end em Python funciona como gateway de comunicação entre o Arduino e a interface web. Ele monitora a porta serial, recebe os dados enviados pelo Arduino e interpreta as informações recebidas. Depois, esses dados são organizados e disponibilizados para uma aplicação em Flash em formato JSON. Essa etapa é importante porque permite que o front-end busque informações atualizadas e apresente os valores do dashboard. Outro ponto relevante é a resiliência do sistema. O back-end foi preparado para lidar com possíveis desconexões físicas do Arduino. Assim, caso o cabo seja desconectado, o sistema tenta restabelecer a comunicação automaticamente, sem travar o servidor. Fluxograma do front-end em Flask. O front-end apresenta a parte visual do sistema, ou seja, aquilo que o usuário final acessa. Ao carregar a página, o dashboard inicializa seus elementos visuais, como indicadores, gráficos e status de conexão. Em seguida, o front-end passa a buscar periodicamente os dados disponibilizados pelo back-end. Esses dados são recebidos, processados e inseridos na tela, mostrando a corrente elétrica, potência estimada, consumo acumulado e histórico de consumo. Dessa forma, o front-end transforma os dados técnicos em uma visualização simples, organizada e compreensível. Interface web em funcionamento. Nesse slide, observamos a interface web em funcionamento, que representa a etapa final da solução desenvolvida. O dashboard foi projetado para apresentar as informações de maneira simples e acessível. Nele, o usuário consegue visualizar a corrente elétrica média, a potência estimada, o consumo acumulado em kWh e o histórico em gráficos. Essa interface é uma parte central do projeto, porque conecta a solução técnica à necessidade da comunidade externa. Em vez de exigir que o morador interprete medições elétricas complexas, o sistema apresenta os dados de forma visual. Assim, fica mais fácil perceber padrões de consumo, identificar momentos de maior gasto e refletir sobre possíveis desperdícios. A solução foi testada em um ambiente residencial, aproximando o protótipo de uma situação real de uso. Durante essa etapa, foi possível avaliar o comportamento do sistema fora do ambiente exclusivamente laboratorial, considerando limitações práticas de instalação, leitura e continuidade de funcionamento. Uma melhoria importante foi o uso da memória EPROM do Arduino para armazenar o consumo acumulado. Como essa memória não é volátil, os dados permanecem salvos mesmo apenas a queda de energia ou reinicialização. Isso tornou o protótipo mais autônomo e resiliente. Para a comunidade externa, o principal impacto está na possibilidade de acompanhar melhor os padrões de consumo, apoiar o controle financeiro e incentivar hábitos mais conscientes do uso da energia. Considerações finais. Conclui-se que o projeto atingiu seu objetivo principal ao desenvolver um protótipo funcional, de baixo custo e não invasivo para o monitoramento do consumo elétrico residencial e interface web. Muito obrigado!